ainda assim, muitos desses não crerão no Senhor. Qual é a finalidade do milênio? Provar para o homem que o homem é mau, porque o homem é mau. O homem não é mau porque Satanás tenta. O homem não peca porque Satanás tenta. O homem peca porque o homem é pecador. O homem é mau porque é mau por natureza. Durante o milênio, reparem, Cristo visível, glorificados visíveis, Nova Jerusalém visível, tá? Os anjos visíveis. Detalhe, Satanás estará preso, não poderá tentar ninguém. Então ninguém vai poder alegar, eu fui tentado pelo diabo. Não, não foi, não haverá tentação. E ainda assim, haverá homens que não crerão no Senhor, tá? Então a finalidade maior do milênio é mostrar, olha, o homem é mau porque é mau mesmo. Número 2, no verso, principais características do milênio. Embora esse reino já seja profetizado desde o Antigo Testamento, somente o livro de Apocalipse diz que a duração desse reino é de 1000 anos. Esse reino não é um reino eterno, é um reino preparatório para um reino eterno, ainda não é o reino eterno. É apenas preparatório, ele terá duração de 1000 anos. Nós não sabemos se a duração literal de 1000 anos, ou se isso é o número figurado. O fato é o seguinte, 1000 anos, entendam em princípio como 1000 anos literais. Há uma discussão teológica todinha se esse 1000 anos seria 1000 anos mesmo, mas em princípio, na falta de esclarecimento melhor, 1000 anos entendo como 1000 anos. Número 3. Assim, número 2. As nações no milênio continuarão a existir e manterão os seus próprios governos. As pessoas pensam que no milênio não haverá mais nação nenhuma sobre a terra. As nações continuarão a existir normalmente, todas as nações da terra terão os seus governos que cuidarão apenas de problemas educacionais, culturais, econômicos, tá? Mas não cuidarão de aplicação de justiça. A aplicação da justiça não caberá aos governos da terra. Ou seja, os governantes da terra terão o poder executivo, poder legislativo e judiciário. Não estará nas mãos dos governantes da terra. Estará nas mãos de quem? Nós, os glorificados. A Bíblia diz que nós seremos reis sacerdotes. Em outras palavras, a nós competirá exercer a justiça sobre a terra, a aplicação da justiça, a atividade religiosa. E detalhe, já que nós seremos os glorificados, irmãos, seremos incorruptíveis. Ninguém poderá corromper os que aplicam a justiça. Pergunto, adiantaria vocês terem $1 bilhão e perder a vida eterna? Então é melhor não ter dólar nenhum e ter a vida eterna. Isso é o que nós vivemos hoje. No reino de Cristo, nós não só teremos a vida eterna, como teremos todas as riquezas celestiais. É muito mais do que $1 bilhão, pode ter certeza. E com a crise do dólar, então, pior ainda. O governo mundial será unido e centralizado. Reparem um detalhe, a Bíblia diz que Cristo governará as nações com vara de ferro. E, peraí, Cristo não virá aqui e não vai estabelecer um reino de paz? Vai, mas ele governará as nações com vara de ferro, e ainda diz mais, as nações que não quiserem obedecer ao Senhor, serão punidas com falta de chuva. E o profeta Jeremias ainda acrescenta, assim como o povo de Israel caminhou no deserto 40 anos, os egípcios, por não querer obedecer ao Senhor, serão expulsos da sua terra e peregrinarão no deserto 40 anos. Então haverá nações que não servirá ao Senhor? Infelizmente haverá. O governo de Cristo será com vara de ferro. Haverá paz sobre terra, haverá justiça perfeita. Jesus não se chamará mais Jesus, mas se chamará Jeová Tsidequeno. Em hebraico quer dizer Jeová justiça nossa, ou Senhor justiça nossa.
A Bíblia ainda acrescenta sobre a redenção da natureza: haverá em toda a terra fartura de água e alimento. Que bênção, irmão. Já pensou o pessoal do Nordeste? Irmãos, por falar em pessoal do Nordeste, essa eu tenho que contar, irmãos. Um dia estou eu aqui em Caçapava, falando sobre a vinda de Jesus, e de repente eu caí na besteira de falar que muitos nomes da Bíblia ou são de origem grega ou de origem hebraica. Bom, o que são? Aí virou um irmãozinho lá, eu não vou dizer que ele é do Pernambuco, porque eu não tenho nada contra os pernambucanos. Aí virou o irmão para mim: que de origem grega e hebraica, coisa nenhuma. Olha aí, Davi, Abinadab, ele ainda falou Abinadab. É tudo nome de pernambucano, Jesus viveu lá no Pernambuco. Falei, não vou discutir o assunto, deixa para lá. Tá, irmãos? O fato é o seguinte: haverá em toda a terra fartura de água e alimento. Aí o problema do Nordeste será resolvido, não é por canalização do São Francisco. Ainda diz mais, que todos os animais do campo, quer da cidade, quer das florestas, serão mansos. E ainda diz mais, que o leão pastará grama com a ovelha, e o urso comerá grama junto com o bezerro. A criança meterá a sua mão na toca da cobra, e a cobra não picará a criança, nem lhe fará dano algum. Já pensou que benção que vai ser, irmãos? Não é nem benção, é benção. A população mundial crescerá de tal maneira, detalhe, lembrando que durante a grande tribulação, a população do mundo foi reduzida ao extremo. Durante o milênio, a população mundial crescerá muito. Um ponto extremamente importante: os homens viverão centenas de anos, e acrescenta um detalhe: os que não quiserem crer no Senhor, porque muitos não crerão no Senhor. Os que não quiserem crer no Senhor morrerão aos 100 anos de idade. Deus dará 100 anos de prazo para que a pessoa se converta. Se até os 100 não se converter, faça-me o favor, não tem mais jeito, está claro? E aqueles que crerem no Senhor durante o milênio, a Bíblia diz que não haverá velho que não cumpra todos os dias do reino. Em outras palavras, creu no Senhor, entrou no milênio, permanece crendo no Senhor, viverá todos os dias do milênio. Se Metusalém na Bíblia viveu 969 anos, imagine alguém que sobrevive à grande tribulação, entra no milênio e permanece fiel ao Senhor durante todo o milênio. Viverá mais de 1000 anos de idade. Irmãos, que bênção que deve ser. Detalhe, né? Hoje a gente passa dos 60, 70, é dor aqui, dor ali, é cheio de problema, né? Durante essa época, irmãos, a Bíblia diz que haverá cura para todos os tipos de enfermidades. Detalhe, haverá enfermidade, mas haverá cura para todos os tipos de enfermidade. Que bênção que deve ser. Continuando, durante esse tempo, irmãos, Israel, Jerusalém e o templo no milênio. Durante essa época, os judeus pregarão o evangelho do conhecimento. Hoje nós pregamos o evangelho da graça. O que é o evangelho da graça? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É esse o evangelho que nós pregamos. Nessa época será pregado o evangelho do conhecimento. Vinde, sigamos e conheçamos ao Senhor. As pessoas, conhecer aí não é ver o Senhor, é conhecer, é servir ao Senhor, porque o Senhor estará reinando, e ainda assim muitas pessoas não crerão, só que haverá uma atividade evangelística como nunca houve. Parem para pensar: Nova Jerusalém visível, Jesus visível, anjos visíveis, glorificados visíveis, Satanás preso, não poderá tentar ninguém, o evangelho do conhecimento sendo pregado.
e ainda assim vai ter gente que não vai querer crer no Senhor? O que se pode fazer com uma pessoa dessas? Nada. Agora, diz, os judeus pregarão o evangelho do conhecimento, Israel será constituído das 12 tribos de Israel. Quando vocês veem as tribos de Israel, irmãos, hoje, se vocês forem em Israel, hoje o país Israel, ele é constituído basicamente da tribo de Judá, da tribo de Levi e da tribo de Dan. Então, quando vocês encontram um judeu por sobrenome Levi, Cante, Conte, Cohen, então todo judeu por sobrenome Levi é da tribo de Levi. Todo judeu por sobrenome Cante, Conte, Cohen, ele é da família sacerdotal do povo de Israel, embora nem todos eles sejam sacerdotes, tá? Agora, se vocês forem hoje em Israel, vocês vão ver judeus mulatos. Eles não são mulatos, eles têm uma cor meio de chocolate. São os judeus da tribo de Dan, os judeus falachas. Eles estão lá. Agora, vocês devem estar ouvindo essa brigaiada no Iraque. Ao norte do Iraque habita um povo chamado curdo. A maior parte dos curdos são descendentes da antiga tribo de Efraim, do povo de Israel. Quando os russos invadiram o Afeganistão, lá no Afeganistão encontraram algumas tribos do povo de Israel também no Afeganistão. Encontraram tribo de Israel, até os Banashura, que habitam hoje num país chamado Mianmar, lá no Extremo Oriente. Quer dizer, há 30 anos atrás, nem se sabia que os remanescentes dessas tribos existiam. De 79 para cá, essas tribos, descendentes do povo de Israel, remanescentes de Israel, têm sido encontradas em todo o mundo. Agora falta o dia eles migrarem para Israel. O fato é que a Bíblia diz que Israel será constituído das 12 tribos, Jerusalém será sede do governo de Cristo, só que Jerusalém não se chamará mais Jerusalém, se chamará Jeová Shammah, que quer dizer Jeová ou o Senhor está ali. Há uma coisa que as pessoas não conseguem compreender: os sacrifícios levíticos voltarão a ser praticados, sacrifícios de animais mesmo. Espera um pouquinho, irmãos, no Antigo Testamento os levitas não ofereciam sacrifício ao Senhor. Era uma figura do sacrifício de Cristo que seria feito um dia no futuro. O sacrifício de Cristo já foi feito, então os sacrifícios levitas não precisam mais ser realizados. Só que a Bíblia diz que um dia eles serão restaurados. Para quê? Para lembrar aos judeus do sacrifício de Cristo que foi feito e eles não aceitaram. E agora eles têm que ser relembrados que o sacrifício para eles foi feito. Quando nós comemos a ceia, nós estamos rememorando o sacrifício de Cristo. Agora a Bíblia diz que os sacrifícios levitas para os judeus voltarão a ser praticados. E também de Jerusalém, de debaixo do trono do templo de Jerusalém, sairá um rio de águas vivas que sarará as águas do Mar Morto. Irmãos, para quem um dia tiver a curiosidade de chegar até o Mar Morto, irmãos, tenta imaginar um local. O Mar Morto na realidade é um lago, viu? Não é um mar, não. Mas a água dele é tão salgada, a água dele não é cloreto de sódio como é a água normal do mar. Lá é cloreto de magnésio. É um sal extremamente forte. Para vocês terem noção, as águas do Mar Morto, irmãos, se vocês fizerem um arranhadinho na pele e entrar na água do Mar Morto, aquele arranhadinho irrita de tal maneira que vocês não conseguem ficar muito tempo naquela água. Se vocês deitarem na água, vocês não correm o risco de morrer afogado, porque não dá para afundar, de tanta salinidade que é aquela água. Vocês olham a água do mar, de repente vocês veem verdadeiras montanhas de sal. Quando eu digo montanha, eu estou falando montanha mesmo, um monte de sal de alguns metros de altura, flutuando nas águas do Mar Morto. Lá não tem nem um ser vivo, nada, não tem criatura que sobreviva àquilo. E é uma coisa curiosa, bastante interessante, o Rio Jordão, ele deságua no Mar Morto, e o Rio Jordão tem peixe. Veja como que são as coisas. Os peixes estão no Rio Jordão, a água do Rio Jordão está caminhando em direção ao Mar Morto, e os peixes estão indo na água. Conforme o rio começa a desaguar no Mar Morto, irmãos, é uma coisa extremamente interessante, o modo como os peixes se retraem.
e eles não continuam, eles nadam rio acima. Porque se eles entrarem ali, eles também morrem salgados. Como disse um judeu para mim, se eles entrarem ali, eles morrem afogados. Não, eles morrem salgados, não é afogados não. Tá, irmãos? Agora, sairá um rio de debaixo do templo, que sarará completamente as águas do Mar Morto. Concluindo o assunto, durante o milênio, haverá salvação? Sim, haverá grande atividade evangelística, como eu disse antes, será o evangelho do conhecimento do Senhor. O Espírito Santo será derramado sobre a terra, irmãos, como nunca foi derramado em época nenhuma da história da humanidade. Todos os povos da terra deverão subir, pelo menos uma vez por ano, para adorar ao Senhor no templo em Jerusalém. Lembrando que nós, os glorificados, seremos reis sacerdotes. Quem são os glorificados? Santos do Antigo Testamento, santos do Novo Testamento, santos da grande tribulação. Não confunda glorificados com pessoas que creem no Senhor no milênio. Glorificados são santos que foram arrebatados, glorificados, não se casam, não se dão em casamento, são incorruptíveis, imortais, seremos nós. A população do milênio serão homens e mulheres que sobreviverão à grande tribulação, viverão, habitarão a terra, formarão as nações da terra, gerarão filhos, a população da terra crescerá muito. E o mais importante de tudo, irmãos, Satanás estará preso e não poderá tentar ninguém. E para encerrar, mesmo assim, nem todos servirão ao Senhor. A finalidade maior do milênio é provar para o homem que o homem é mau porque o homem é mau. Irmãos, Deus pode condenar alguém ao inferno, Deus pode salvar alguém do inferno. Eu pergunto, quando Deus condena alguém ao inferno, Ele está sendo injusto? Ele está sendo justo. Quando Deus salva alguém, Ele está sendo justo? Não, Ele está sendo injusto. Ele está sendo misericordioso, Ele não está sendo justo. Porque se Ele fosse justo, não salvaria ninguém. Ao salvar, Ele não está fazendo justiça, Ele está fazendo misericórdia. Entenderam a diferença? Se Deus fosse justo, Ele não salvaria ninguém, e Ele é justo. Mas acima de justo, Ele é misericordioso. Então, ao salvar, o que prevalece é a misericórdia e não a justiça. O milênio é para provar que os homens é mau porque são maus, ou os homens são maus porque são maus. Em outras palavras, se Deus condenar alguém é para mostrar, olha, a condenação é justa. É exatamente isso que as pessoas merecem. Se Deus salvar alguém, Ele não está sendo justo, Ele está sendo misericordioso. Só que Deus quer salvar todo mundo. E Ele só faz uma distinção. Deus quer salvar, tá bom, já que Deus quer salvar, o que é necessário fazer para que eu seja salvo? Que eu queira ser salvo, porque Deus quer. Se Deus quer, só que eu tenho que querer também. Irmãos, Deus não salva ninguém à tapa, Deus não salva ninguém na marra. Ele até pode fazer isso, mas o que Ele quer é a nossa livre e espontânea vontade, a nossa iniciativa de querer servir ao Senhor. Hoje nós não vivemos em condições ideais, mas Deus quer a nossa iniciativa. No milênio as condições de salvação serão ideais, mas ainda assim só será salvo quem quiser ser salvo. Amém? Irmãos, por favor, na semana que vem nós vamos continuar. Os irmãos peguem esse esboço, leiam, vejam as referências. Outra coisa, tragam esse gráfico de novo na semana que vem. Os irmãos que porventura quiserem a apostila, ainda tem algumas, está à disposição dos irmãos. No mais, que Deus abençoe a todos. E se a igreja não for arrebatada até quarta-feira que vem, nós estaremos aqui. Se for arrebatada, eu não pretendo estar. Tá? E também espero que vocês não estejam. Fiquem todos na paz.